quando você para de pagar o cartão todo, você começa, parece que trabalhar só para aquilo e vai girando cartão, vai rolando, abre outro, coisa que eu nunca tinha imaginado na minha vida aconteceu. E foi dívida que foi subindo, 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 e quando eu vi, eu tinha uns 7 cartões de crédito. 4 empréstimos consignados, um CDC, financiamento imobiliário, financiamento do meu carro. Eu acho que ele deu 472 mil, né? Gente do céu. E assim, já era uma coisa que eu sabia, mas a ficha da gente não cai, não cai. Porque a gente vicia em usar cartão, consignado. Você vicia. Quantas vezes eu fui no banco para renegociar? Você vicia. De adiantar 13º. Você vicia, é um vício. Você estava no caos, saiu do caos e seu salário está sobrando? Graças a Deus, Dade, enfim. Eu estava num caos mesmo, assim, que estava à beira do desespero, que eu cheguei a ficar assim, sem um centavo no mês que eu mais precisava, porque o banco levou tudo com os empréstimos, cartão, e eu fiquei desesperada. Me conta, tá livre do caos financeiro e o salário tá sobrando? Tá bem bom mesmo, muito bom. Cara, como é que você tá se sentindo depois de tudo isso? É um alívio, assim, que não tem como explicar. Saber que eu posso sonhar com o futuro, que eu posso sonhar de ter uma casa melhor. Eu vou receber agora dia 25, meu salário vai estar lá, todo protegido. Eu vou ter autonomia para resolver o que eu vou fazer, as minhas prioridades, porque eu estou no controle do meu dinheiro. Seja mais que bem-vindo à Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Eu sou a Dagiele e o grande objetivo desse evento é mostrar para você nessas 3 aulas o caminho. Essa metodologia que essas pessoas que você acabou de ver usaram para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Esse evento é dividido em 3 partes. Aula 1, aula 2, aula 3. E por que eu vou explicar isso para você agora? Porque, na minha opinião, alguns de vocês vão tender a fazer uma parte e não fazer as outras, e isso não funciona. Então eu vou explicar agora o que vai acontecer em cada uma dessas aulas para você entender a importância de assistir todas e assistir na ordem, fechado? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os principais erros que têm impedido você de sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. Mas por que, Dagiele, que você vai me mostrar os erros? Porque muito provavelmente, antes de começar essa semana, o sistema financeiro induziu você a cometer esses erros. E isso tem mantido você preso às dívidas por tanto tempo. Hoje eu vou tirar uma venda dos seus olhos, para você nunca mais ser enganado, ser passado para trás. Depois, na aula 2, eu vou mostrar como você pode negociar mesmo sem ter dinheiro para ir lá e pagar à vista. Negociando as suas dívidas por um valor justo, um valor que você realmente deve, não 3 vezes mais. Um valor que caiba no seu bolso sem que você precise cortar gasto, cortar o mercado ou ir atrás de trabalhar ainda mais para fazer renda extra. E isso é possível mesmo que o gerente tenha dito para você assim: seu juro já é baixo, banco só negocia quando está em atraso. Mesmo que você tenha chegado aqui e já tenha feito um desses acordos que foram bons só para o banco, mas não foi bom para você. E mesmo que você tenha aquele monte de empréstimo consignado, aquele que desconta direto do salário, isso que eu vou mostrar para você na aula 2. Depois, na aula 3, eu vou juntar tudo que você aprendeu e vou traçar uma rota para você. E o que é uma rota, Dagi? É um passo a passo de como negociar o seu caso, as suas dívidas de um jeito mais rápido. E eu não tenho como te entregar tudo isso agora, porque sem clareza que eu vou te entregar na aula 1, preparo que eu vou te entregar na aula 2, provavelmente você vai pegar essa rota e não vai saber o que fazer. Então, você tem que se programar para ver essas aulas na ordem. Temos um combinado? E talvez você pode estar aí pensando que isso é bom demais para ser verdade, que é mágica, milagre. E eu sei que na internet tem um monte de gente falando um monte de coisa que muitas vezes mais confunde você do que te mostra mesmo como começar.
Se isso que eu vou te mostrar não tivesse acontecido comigo, na minha vida, na minha pele, se eu não visse todo santo dia uma pessoa diferente conseguindo sair do caos financeiro e fazendo salário sobrar, eu também não ia acreditar. E é por isso que agora eu vou pedir licença para você, para muito além de só falar que isso é possível para você, mostrar casos reais de pessoas que estavam muito endividadas, com casos muito complicados e que mesmo assim conseguiram sair do caos financeiro e fizeram o salário dela sobrar, aplicando as exatas técnicas dessa metodologia que eu vou mostrar para você nesse evento. Dá uma olhada. E se eu continuasse pagando como estava, eu ia pagar 281.246,20. 281 mil eu ia pagar a minha dívida, que não chegou a ser 40 mil reais que eu peguei com o banco, né? E aí ele me passou uma proposta de 77 mil pagos em 36 vezes. Então, assim, eu não acreditei que de 281 mil eu vou pagar 77 mil e ainda vou poder parcelar em 36 vezes, em 3 anos, né? No caso, os cartões era o que estava me pegando, cheguei ao ponto de, sabe, eu olhar meu pagamento e falar, olhar o meu cartão, eu tinha as coisas para comprar ainda e o saldo do meu cartão já estava mais do que o meu salário. Então eu cheguei a um ponto de calamidade mesmo. Você saiu do caos financeiro, seu salário está sobrando? Completamente. Saí. E tem como provar que eu saí. O orgulho que eu digo é assim, o prazer de fechar um mês, tá? E amanhã vai cair meu pagamento, eu tô no azul. Eu estava passando por muita dificuldade nesse sentido, muita dívida, e a gente, limite, cartão de crédito, loja, uma lojinha aqui, que às vezes a gente vai comprando e vai esquecendo que tem aquelas parcelas, e uma loja comprou ali e tal, e aí vira aquele bolo de neve, você fica perdido, entendeu? Eu tava nessa situação, entendeu? Como é que foi pra você quando você pagou a última e assim, cara, acabou as dívidas? Como é que você se sentiu? Uma sensação assim que não tem nem como escrever, Dari. Você fica uma paz assim tremenda. Puxa vida, eu não devo. Eu mostrei esses casos pra você porque eu acredito que a palavra, ela ensina, mas o exemplo, ele arrasta. E o que essas pessoas que eu mostrei têm em comum é que todas elas seguiram o passo a passo que você vai conhecer essa semana. Todas elas começaram exatamente aqui, onde você está, participando desse evento. E agora eu vou contar para você de onde é que saiu esse método, como é que isso que eu vou te mostrar veio parar na minha mão. Eu sou filha de pai separado. Quando eu tinha uns 11 anos, meus pais se separaram. E adivinha, por que meus pais se separaram? Problema com dívida, problema com dinheiro. Então esse negócio de educação financeira não tinha lá em casa não. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 17 anos eu estava trabalhando já numa oficina mecânica, eu era estagiária, e lá o meu trabalho, eu já tinha entrado na faculdade de contabilidade, então eu fazia serviço de banco. Meu trabalho era ir lá no banco, pegar os extratos, buscar os boletos que tinham sido protestados no cartório, depositar cheque. E de tanto ficar indo no banco quase todo dia, eu via aquelas moças bonitas de terninho e falava assim, cara, deve ser bom trabalhar aqui, bancário ganha bem. Já tinha essa coisa de que bancário ganha bem. E aí eu comecei a querer trabalhar no banco. Depois de quase um ano fazendo processo seletivo, consegui entrar no banco com 19 anos em 2009. Eu entrei como Posso Ajudar lá no HSBC, que era um banco grande aqui no Brasil na época. Eu entrei no HSBC ganhando uns R$ 1.500, que há 14 anos atrás, quando o salário mínimo era R$ 450, cara, eu era solteira, morava com a minha mãe, então era um bom salário. E eu não tinha grandes sonhos na minha vida, não. Eu não sonhava em ter uma vida cheia de luxo. Naquela idade eu queria me casar, namorava, queria casar, queria ter uma casa própria, queria ter um carro para parar de andar de ônibus. Eu pegava 3, 4 ônibus todos os dias e queria poder viajar nas férias, porque até ali eu nunca tinha andado de avião e eu sonhava andar de avião. Então, o que eu realmente queria, quando você me perguntasse lá no fundo, era não ter que passar pelas preocupações e privações que eu vi os meus pais passando para criar a gente. Então, desse jeito que eu planejei, a minha vida foi acontecendo. Eu consegui viajar de avião, parcelando no cartão, parcelando no cartão. Consegui comprar um uninho, gente, um uninho quadradinho, daquele de 2 portas, era financiado. Parcelei a entrada do carro no cartão
Eu sei que 2 anos depois que eu entrei no banco, eu consegui até ir morar sozinha. Não na minha casa própria, eu morava numa kitnet, aquela que é uma portinha do lado da outra. Só que, ainda que era alugada, foi a realização de um sonho, era meu cantinho, eu tava indo morar sozinha com 21 anos de idade. Só que, cara, como é que eu consegui dinheiro pra viajar, montar minha casinha, comprar um carro? Cara, eu sempre paguei tudo em dia. Então, pagando tudo em dia, o banco ia sempre aumentando os limites que eu tinha, tanto do cartão de crédito quanto aquele limite que ficava disponível na conta. A verdade é que com 2 anos de banco eu ganhava R$ 2.500 na época e só de limite de cartão eu tinha no banco da conta de antes do HSBC, que era o Itaú, uns 6 mil de limite. No HSBC eu já tinha uns 8 mil de limite, que o HSBC era o banco que eu trabalhava. E cara, eu me senti o máximo com os meus cartões de crédito. Tinha 2 cartões boladões lá, Gold, não sei lá o quê. Então assim, eu comprei as coisinhas da minha casa, vivi a minha vida normal, eu não tinha uma vida nada de extravagante, mas falta de educação financeira, junto com todo esse monte de limite que eu tinha de cartão de crédito, o que aconteceu? Desorganização financeira. Não era dívida ainda, era muita bagunça, muita compra parcelada no cartão e todo mês um sufoco para conseguir pagar tudo. Então, logo que eu fui morar sozinha, quase que imediatamente, o dinheiro já começou a faltar. E desde essa época, tinha essa coisa de passa tudo no cartão para ganhar milha no cartão, para ganhar ponto no cartão. Então, eu usava, assim, o cartão de crédito para tudo. E o que começou a acontecer é que eu recebia os R$ 2.500, tinha que pagar aluguel, o carro, luz, água, telefone, fatura do cartão. E quando pagava a fatura do cartão, eu entrava no vermelho na conta. E foi assim que eu fui atrás do meu primeiro empréstimo para cobrir o negativo da conta. E lá no banco, a gente tinha, igual funcionário público, o empréstimo consignado na folha de pagamento, aquele que desconta direto no salário. E foi desse jeitinho que eu fiz o meu primeiro empréstimo, para cobrir a conta e pagar o cartão, dar uma amenizada ali na fatura do cartão. Eu apaguei aquele incêndio, dava 2, 3, 4 meses, estava eu de novo entrando no negativo. E como eu podia pegar até 30% do meu salário, a parcela do consignado, eu ia fazendo mais empréstimo para resolver o problema e ficar com uma parcelinha pequena. Sempre na tentativa de fazer assim, eu vou pagar as contas, vou economizar e não vou me bagunçar de novo. Mas aí, furo o pneu do ninho, precisava de alguma coisa para a faculdade, algum livro mais importante, quebrava alguma coisa em casa, porque agora eu morava sozinha, não tinha mais a mãe, né, para pagar o chuveiro que queimou, e eu acabava me enrolando de novo no negativo. E pior, quanto eu mais usava os meus limites, mais eu tinha crédito no banco. Chegou no ponto que isso começou a tirar minha paz e eu nem entendia direito o que estava acontecendo. Eu tinha desespero de abrir minha conta e ver a conta negativa. É claro que eu sabia, eu trabalhava lá, eu sabia que os juros eram muito altos ali do limite da conta e eu comecei a ficar com muito medo de chegar no ponto de faltar para o básico. Nessa época, o que acontecia? Eu deitava na cama, naquele momento que você está quase indo dormir, e eu pensava, cara, eu trabalho tanto no banco para bater esse monte de meta que o banco tem, eu não ganho mal. Lembra, né? Bancário não ganha mal. Mas eu tô sempre sem dinheiro. O que é que eu tô fazendo de errado com a minha vida? E nessa época eu não tinha coragem de pensar em conversar com alguém. Eu tinha muita vergonha. E então assim, eu ficava preocupada, queria fazer alguma coisa, mas eu ia tocando. E aí quando mais a coisa ia passando, mais dívida eu ia fazendo, até que chegou o ponto que eu bati lá na porta da gerente da minha conta, da mesma agência que eu, e falei, ô fulana, tem como eu pegar mais um empréstimo, né? Porque eu precisava de mais um dinheiro para cobrir a conta. Só que aí a minha colega, que era gerente da minha conta, falou para mim aquela frase que eu nunca vou esquecer, Dagi, você não tem mais margem para fazer empréstimo, não tem como fazer empréstimo. Ali foi meu primeiro susto, foi aquela sensação de como assim? Meu Deus, não tem como fazer empréstimo? Uma sensação de que a fonte tinha secado. Naquele dia, eu não fiquei em pânico, porque eu ainda tinha limite da conta, limite do cartão. Então, qual que era a solução? Continuar com a conta estourada, até que quando caísse um 13º da vida, eu ia conseguir cobrir a conta. Ali eu falei assim, cara, preciso segurar, né? Preciso cortar gasto, preciso economizar. Na minha cabeça,
O mínimo que eu tinha que fazer era economizar. E eu comecei a ir no mercado e quando eu nem percebi, eu já estava fazendo a mesma coisa que eu via minha mãe fazendo quando eu era criança. De ir no mercado e um pouco antes de chegar no caixa, somar para ver o que dava para levar e sempre tirar uma coisa no carrinho. Eu sempre tirava alguma coisa de lá. E eu sei que pode parecer bobo, sabe? Mas os meus pais, eles batalharam muito, muito pra gente ter um estudo, pra gente ter emprego. E ali eu tava com a sensação de que eu tinha dado errado na vida. Porque eu ralei muito pra ter uma faculdade, pra ter um bom emprego, mas não tinha adiantado de nada. E teve um dia muito específico que eu peguei um pacote daqueles de frango e contei quantos pedaços que tinha no pacote. Eu fazia minhas marmitas para levar, colocava um pedacinho de frango pro almoço, um pedacinho de frango pra janta, e assim foi. E não, eu não passei fome, não passei fome de forma alguma, mas eu já não comprava carne. Frango já era o máximo que dava, eu precisava economizar. Não gastar era o mínimo que eu tinha que fazer para que eu pudesse conseguir pagar as contas e o bendito do cartão. Essa coisa do mercado doeu, tanto que eu me emociono para falar, mas no fundo mesmo, eu senti uma culpa muito grande, que eu tinha mais é que me lascar mesmo e pagar pelo erro que eu tinha cometido de me enrolar toda com dinheiro. Então eu sentia muito mais culpa e vergonha do que uma chateação por ter que economizar no mercado, sabe? Só que ali mexeu já no emocional, eu me senti um fracasso como pessoa, porque mesmo trabalhando num banco, com 23 anos de idade, a minha vida já se resumia em acordar cedo, trabalhar, ir para a faculdade de noite, pegar empréstimo e pagar juro e tentar sobreviver com o resto do meu salário, porque o banco já pegava a maior parte do meu salário e eu ficava com o resto e tinha que me virar para dar conta de combustível e as outras coisas. Só que nessa época minha sobrinha nasceu. A Elis nasceu em 2013 e eu não tinha como ir ajudar minha irmã no parto, era o primeiro bebê da minha irmã. E aí eu falei, mana, não tenho como comprar passagem. E ela falou, eu compro a passagem para você. É claro que eu aceitei, não ia ficar bancando de orgulhosona. Só que depois que eu fui lá no nascimento da Elis, eu não pude mais voltar. Então, era minha primeira sobrinha, minha filhada, e mesmo sendo gerente do banco, eu não pude conviver com ela, não pude visitar ela. Ali eu falei, cara, tá tenso, eu preciso resolver, diminuir meus custos. Então, o que eu pensei? Vou dividir casa. Então, eu falei, não vou mais morar sozinha, vou dividir uma kitnet com uma amiga, vou rachar aluguel. Morava com essa minha amiga, gente, era quarto, sala, cozinha e banheiro. E nisso eu economizei R$300 por mês. A verdade é que quanto mais eu cortava gastos, quanto mais eu ficava tentando economizar, era como enxugar gelo, porque era muito juro que eu pagava nos empréstimos. E quantidade de parcelamento que eu tinha no meu cartão de crédito virou uma bola de neve. E eu não estava conseguindo desembolar e eu não fazia nada. Então era um sufoco todo mês. Eu já estava enfiada num caos que eu não olhava mais a minha conta. Era um desespero todo mês. Eu tinha um pavor de olhar a minha conta pelo aplicativo. Cara, minha bagunça era tão grande que no meio disso eu arrumei mais uma confusão para minha vida. Eu literalmente esqueci de pagar o carnê do carro. Ele era em outro banco, era no RCI, que era uma financeira, e teve 2 meses seguidos que eu simplesmente esqueci de pagar o carro e meu carro foi para busca e apreensão. Virou um processo judicial. A minha sorte foi que na época eu tinha um bônus do banco para receber, consegui pagar o carro e o banco desistiu do processo, ficou tudo bem. Só que chegou um dia, depois desse rolo do carro, que o meu salário caiu, o banco descontou a fatura do cartão, debitou tudo que tinha para debitar, a conta já estava negativa e antes mesmo, do salário cair, já estava tudo estourado e nesse dia, depois que debitou a fatura, não sobrou nada. O limite estourou e ficou estourado e não sobrou R$1, então não tinha nem do limite para que eu pudesse transferir para minha amiga e pagar o aluguel, a conta de luz. Então eu fiquei sem R$600 para pagar o que era boleto. Por mais que eu tinha no cartão o limite, que podia gastar no cartão, não dava para pagar a luz no cartão. Nessa época não tinha essa história de PicPay para pagar conta no cartão. Eu me vi de novo, gerente de banco ganhando R$3.000 e poucos por mês, que naquela época não era pouco, e não tinha R$600 para pagar o aluguel de uma kitnet desse tamanho.
Como é que eu ia ligar pra Carol e falar assim, ô Carol, não tem como eu pagar o aluguel, paga aí. Não tem como eu pagar minha parte, eu não ia fazer isso. E eu não tinha vida de luxo, não comprei um carrão, não comprei uma casona, não fiz nenhuma viagem maluca, eu tinha uma vida normal, simplesinha, mas era tanto juro que eu pagava que comia a maior parte do meu salário. E eu nunca pensei na minha vida que a culpa era do banco, que me deu o limite. Tanto que nesse dia que eu fiquei sem R$1, eu ainda tinha uma opção de crédito. Eu não tinha mais o empréstimo consignado, não tinha mais margem, que o juro era mais baixo lá, mas eu tinha um empréstimo que ficava disponível ali na conta, chamava crédito parcelado. Ele tinha um juro bem mais caro, mas eu não tinha que pedir bênção para ninguém para aprovar. Ficava ali, pré-aprovado, como um crédito disponível para empréstimo. Eu nunca tinha usado esse empréstimo, só que naquele dia eu pensei, eu vou pegar um empréstimo grande para pagar tudo que eu devo e vou ficar com uma parcela só. Eu pago as contas do mês, vai cobrir o negativo da conta, eu vou pagar tudo que está parcelado no cartão, vou quitar todos os empréstimos, cancelar tudo esses trem e vou ficar com uma parcela só. Vai ser uma parcela grande, mas pelo menos vai ser uma parcela só. E desse jeitinho eu fiz. Ali, pelo computador mesmo, sem pensar nenhuma vez, sem ver qual que era a taxa de juros desse empréstimo, sem fazer conta do valor do empréstimo. Eu estava desesperada em casa, sozinha naquele dia à noite. E aí eu peguei 30 mil emprestado, com 2 cliques. Em menos de 5 minutos o dinheiro estava ali na minha conta. Juro pra vocês que a sensação foi assim, cara, vai dar certo. Eu até respirei aliviada, eu cheguei a deitar na cama assim e falei, pronto, vai dar tudo certo. Eu transferi o valor do aluguel pra Carol, paguei as outras contas de casa e fui dormir tranquila com a certeza que eu tinha resolvido o meu problema. Agora eu estava com uma parcela só. No outro dia, eu fui executar o plano. Fui lá, quitar os empréstimos pequenos que eu tinha, fui antecipar tudo que tinha no cartão. E naquele momento, cara, me deu uma paz de saber que fiquei com uma parcela só. Só depois que eu tinha pagado tudo, é que eu fui me dar conta, lá sentada na minha mesa, que o empréstimo que eu tinha feito de 30 mil reais eram 48 vezes de 1.865 reais. Os 30 mil que eu peguei para salvar a minha vida viraram 89 mil reais de dívida, 3 vezes mais do que os 30 que eu peguei. Eu ia passar os próximos 4 anos da minha vida pagando 50 mil reais só de juro para o banco. Metade do meu salário ia só para pagar aquela parcela. Eu já estava enrolada antes de fazer isso. E ali, naquela tentativa de resolver o meu problema, eu tinha entrado numa outra cilada muito maior. Quando essa ficha caiu, eu estava no meu biombinho lá do banco, que era um quadradinho assim, sozinha. E eu me dei conta, naquele segundo, que a dívida que eu tinha desse empréstimo, mais o meu carro, que estava financiado em outro banco, eu tinha 24 anos e a minha dívida total era de 126 mil reais com 24 anos de idade e eu não tinha nada meu. Morava de aluguel, o carro era financiado. Era juro e mais juro e mais juro e mais juro que eu devia para o banco. Desse dia para frente, trabalhar no banco, que era um sonho, se tornou um inferno na minha vida. Eu comecei a trabalhar arrastada todo dia. E eu não culpava o banco, eu me culpava. Eu só pensava assim, cara, eu vou passar os próximos 4 anos com tudo que eu tinha para crescer, viver na minha vida. Eu estava refém de trabalhar para pagar o juro daquela dívida que eu fiz. E eu só conseguia pensar que ia demorar muito para acabar, que não tinha onde que eu ia arrumar 126 mil reais para quitar essa dívida. E mesmo que eu conseguisse um desconto para pagar à vista, como é que eu ia falar ou explicar para alguém da minha família que eu, ganhando 3 mil e pouco por mês, tinha feito um empréstimo de 30 mil que com o juro dava 89 mil? Eu só pensava que o que me restava agora era pagar. Não tinha outro jeito, eu tinha que pagar. E aí começou a piração na cabeça, eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais. O único jeito de resolver isso mais rápido é ganhando mais. Como eu não tinha como trabalhar mais horas, eu pensei, preciso aumentar meu salário e eu comecei a procurar vaga para ir para outro banco. E desse jeitinho foi. Consegui ser chamada pelo Santander com uma proposta de salário bem melhor da que eu tinha no HSBC. E lá vou eu trabalhar no Santander na esperança de conseguir pagar as minhas dívidas. Eu consegui fazer um acerto de demissão com a HSBC.
Liguei para o meu gerente no dia que saiu esse acerto para ver se dava para negociar, para reduzir aquele empréstimo, já que eu tinha recebido um dinheiro maior. E ele disse que não tinha como, que a opção era pagar de trás para frente. No fundo, eu sabia que ele ia me dizer isso, mas tentei. Peguei e liguei para ele. Peguei 60 mil reais de 6 anos trabalhando no HSBC e paguei várias parcelas de trás para frente. 60 mil reais virou pó, assim em segundos. E eu ainda fiquei devendo 18 parcelas desse empréstimo. Tudo isso por causa do juro, que era muito alto desse empréstimo. Eu preferi pagar de trás para frente, o que dava para ter o maior desconto possível, e ficar pagando essas parcelas até acabar. E olha que grande merda. Ganhando mais, trabalhando em outro banco, lá estava eu de novo me matando para trabalhar e pagar a tal daquela dívida que parecia ser infinita, parecia que ela não ia acabar, aquele inferno nunca ia acabar na minha vida. Emprego melhor, eu era gerente select no Santander, era um super cargo lá no Santander para atender gerente que é cliente que ganha mais de 10 mil. Só que o desânimo que eu tinha era igualzinho, lá no HSBC. Eu vivia só para pagar conta e pensando em conta. Eu comecei a pensar, onde é que mais? Vou cortar gasto. Eu já estava até ficando profissional em cortar gasto, porque eu queria me livrar daquela dívida logo. Minha amiga que morava comigo tinha se casado, eu estava morando sozinha de novo. Eu pensei, cara, vou voltar a morar na casa da minha mãe, assim eu não pago aluguel. A minha mãe nem perguntou por quê que eu estava querendo ir para a casa dela. Me recebeu de braços abertos e eu demorei muito tempo para contar para minha mãe mesmo qual que era o motivo que eu tinha voltado para a casa dela. Eu tinha muita vergonha porque eu estava com 26 anos nas costas, já tinha saído da casa da minha mãe e agora estava voltando para a casa dela por causa de dívida. Naquela época, eu já estava vendo todo mundo casar, comprar casa, viajar, comprar carro. Eu olhava e já pensava assim, cara, será que nunca vai acabar isso aqui? Foi lá no Santander que eu comecei a ver o banco de um outro jeito. Eu estava muito de saco cheio com a vida que eu estava vivendo. Eu comecei a prestar atenção, como eu abria muita conta lá no Santander, eu comecei a prestar atenção o quanto de limite que era liberado para a pessoa ali, quando ela abria a conta comigo. A gente aprovava 20 vezes o que ela ganhava de salário, de limite, de conta e de cartão junto. A gente não ficava consultando se ela já tinha dívida em outro lugar. E aí eu via as pessoas se embolarem do mesmo jeito que aconteceu comigo. Quando eu atendia endividado no banco, adivinha o que eu tinha que falar? Eu tinha que abrir o sistema e lá estava um empréstimo aprovado, igual aquele que me ferrou. Eu tinha que oferecer a tal negociação unificada para juntar tudo numa parcela só. E qualquer um desses dois que a pessoa escolhesse ia lascar com a vida dela, igual aconteceu comigo. Eu tinha que pegar uma faca e enfiar na pessoa a mesma faca que tinha enfiado em mim, que me machucava tanto todo dia. Eu tinha que fazer isso se eu quisesse manter o meu emprego lá. Eu tinha que olhar para a Dona Maria e falar assim, fica tranquila, Dona Maria, eu vou ajudar a senhora. Essa parcela que está apertando a senhora de 500, agora vai ficar 250. E para ajudar a senhora, a gente vai dividir em 120 vezes, tá bom? A senhora só precisa aceitar ir no aplicativo. E ali eu estava condenando a Dona Maria a 10 anos de dívida com aquela negociação que eu tinha acabado de fechar. E esse era meu trabalho, sorrir para a Dona Maria e fazer o que o banco mandava. Eu era gerente, o meu trabalho era fazer o que o banco mandava. Lá no Santander, isso foi me consumindo como pessoa, ao ponto do que eu achei que era um desânimo, virou uma depressão. Aquilo tinha nome, era depressão, e o médico falou, você está com depressão, tá aqui o remédio para você tomar. Foi um susto, mas faltava tão pouquinho para acabar as minhas dívidas, faltava tão pouquinho, mas fazia tanto tempo que aquilo estava rolando na minha vida, que quando isso aconteceu, eu cheguei a olhar para o vidro de remédio e falar assim, cara, por que eu não acabo com isso logo? E eu sei que lá, faltando tão pouquinho para acabar a minha dívida, eu só não fiz uma besteira por um motivo. A Elis. Eu não queria que a minha sobrinha soubesse que ela tinha uma tia, mas que essa tia tinha tirado a própria vida. Eu encontrei na Elis um motivo para não desistir de tudo. Faltava tão pouco. Para resumir tudo isso para você, lá no Santander foi mais 1 ano e 3 meses
Até que chegou o fatídico dia que eu consegui quitar a última parcela das dívidas. Tem como esquecer esse dia. 12 de dezembro de 2016. Peguei acerto do banco de 6 anos de trabalho, voltei a morar com a minha mãe, mais 1 ano e 3 meses cortando o que dava para pagar, escondendo de todo mundo que eu estava passando, nem da depressão ninguém ficou sabendo, mas eu consegui pagar tudo. Do pior jeito, da forma mais cara, mas eu consegui. Foram todos esses anos da minha vida vivendo esse inferno de acordar e dormir com uma única ideia fixa de pagar dívida, dívida que não era o valor justo. Eu tinha pego 30 mil reais emprestado do banco, mas no fim eu tive que pagar mais de 80 mil para o banco. Eu nunca recusei, falei, não vou pagar o que eu peguei emprestado, eu nunca nem pensei que eu não ia pagar. Eu não podia sonhar em deixar de pagar o banco, dar o calote no banco, eu trabalhava lá, eu devia para o meu próprio chefe. Só que o que me manteve preso todos esses anos nessa dívida? Os juros absurdos que eu pagava. E por mais que eu trabalhasse lá, nem passou pela minha cabeça que isso podia ser diferente, que eu podia fazer alguma coisa. Então, logo que eu consegui pagar essa dívida, eu não ia ficar mais nem um dia no banco. Eu pedi demissão, saí do banco logo em seguida. Mas quando eu saí do banco, eu pensei, cara, esses 1 ano e 3 meses no Santander não foi em vão. Lá no Santander eu entendi que nada que o banco fazia era para ajudar alguém. Ali parece que eu acordei. Porque sim, gente, eu passei bons tempos da minha vida super inocente e eu defendia o banco. No Santander eu entendi como é que o banco funcionava por dentro, eu tive mais acesso às áreas de negociação do banco e eu entendi que eu tinha sido muito cega, muito trouxa. Que eu tinha sim conseguido pagar todas as minhas dívidas, mas do pior jeito, da forma mais cara que tinha, com muito mais tempo do que eu podia. Mas depois do que eu aprendi dentro do banco, eu falei assim, quer saber? Vou mudar de lado. E eu decidi que eu ia trabalhar com organização financeira. Eu não sabia direito ainda o que eu ia fazer, como é que eu ia fazer, mas por um acaso do destino, uma pessoa me chamou na internet, no meu Facebook pessoal, e me falou se eu podia organizar os gastos dela do mês. E foi a primeira pessoa que eu sentei para ajudar. Franciane, uma funcionária pública que não ia adiantar nada se eu fosse organizar os gastos do mês. Porque igualzinho eu estava lá atrás, ela estava abarrotada de dívida. Eu que achava que devia muito, com os meus 126 mil reais, ela devia 3 vezes mais do que eu devia lá atrás. Conta negativa, um monte de cartão de crédito, um monte de empréstimo consignado. Foi com a Fran que eu decidi aplicar tudo que eu aprendi nesse tempo de banco para que ela pudesse sair do caos financeiro que ela estava, sem precisar passar por todas as privações que eu passei, sem ter que cortar gastos, sacrificar a família dela e principalmente pagando o valor justo, somente o que ela devia e não aquele valor absurdo que estavam cobrando dela. E olha só o resultado que a Fran teve. Oi gente, meu nome é Franciane, eu não tinha nada guardado, tinha vários empréstimos, né, consignados, usava cheque especial com frequência e sempre que surgia alguma emergência, a solução era renovar aí o consignado novamente. Então chegou um ponto que isso já estava me incomodando demais e eu queria dar um basta nisso, mas eu não conseguia fazer isso sozinha. Aí sim eu estava com uma dívida de 45 mil que foi quitada por 15 mil. E no meio disso tudo ainda, eu realizei 2 grandes sonhos, que foi viajar para Disney, né, levar minha filha para Disney, pagando tudo à vista. Nós fomos em janeiro de 2019 e eu tive o meu segundo filho, o Theo. E hoje, gente, a sensação que eu tenho é de tranquilidade, de paz, de ter conseguido, de vitória. Eu não tenho dívidas. Com a Fran, eu tive a certeza que esse método funcionava e muito mais rápido. A partir dela, eu decidi que eu ia ser consultora financeira. Comecei a atender lá em janeiro de 2017 e em julho de 2018 a minha agenda estava lotada. Eu estava ganhando mais do que médico, mas por mais que eu estivesse ganhando muito bem, no fundo eu sabia que dentro daquele consultório eu nunca ia conseguir ajudar o tanto de gente que eu sabia que estava sofrendo a mesma coisa que eu sofri por tantos anos e que essas pessoas não iam ter acesso a uma consultora financeira particular. Quando eu entendi
que o que aconteceu comigo não precisava ter sido daquele jeito, não precisava ter doído tanto. Eu vi que eu tinha algo muito valioso na mão e que isso podia, sim, mudar a vida de muita gente. Eu juntei toda a coragem que eu tinha e fechei meu escritório de consultoria e comecei a colocar o meu conteúdo no Instagram, no Facebook, no YouTube. E desde então, todo dia, literalmente todo dia, eu estou nas redes sociais compartilhando essas técnicas. São mais de 4.000 vídeos postados desde que eu comecei. E muito mais do que o conteúdo gratuito que eu já tenho postado, eu resolvi criar esse evento aqui, a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, para conseguir mostrar com começo, meio e fim, explicando essas técnicas e estratégias que eu desenvolvi. E agora que eu consegui contar para você de onde que saiu esse método, eu vou tirar uma venda dos seus olhos. Eu vou mostrar quais são essas armadilhas que os bancos colocam na sua frente para te manter refém dos juros. E o primeiro erro que você comete na tentativa de sair do caos financeiro é cair na armadilha de ir atrás de mais dinheiro toda vez que falta dinheiro para pagar uma conta. E é claro que às vezes acontece alguma coisa pontual, uma vez ou outra pode acontecer e eu não vou aqui pregar uma bíblia para você. Nunca faça empréstimo na sua vida. Se alguém da sua família, seu filho, ficar doente com alguma coisa grave, você precisar de dinheiro é uma coisa. Se você se desorganizou num mês, juntou rematrícula da escola e o IPVA, é sim uma desorganização financeira, mas não é aqui que está o perigo. O problema é quando essa coisa de pegar empréstimo virou uma rotina na sua vida e começou a fazer parte da tua vida ao ponto de você achar que é normal fazer empréstimo toda hora, renovar o consignado a cada 2, 3 meses para dar conta de pagar as contas. E nesse momento você cria até um sentimento de gratidão com o banco, com o seu gerente, porque toda vez que você precisa, ele está lá para ajudar, para emprestar dinheiro. E mais, você fica tão grato que se o gerente te pedir para comprar um segurinho, uma capitalização para ajudar ele a bater a meta, você se sente quase que na obrigação de retribuir o que o gerente e o banco fizeram por você. E Dagi, por que isso é um erro? A cada empréstimo que você faz, o seu salário fica menor. E a maior parte dessa parcela é só juro. Tanto que você paga a parcela do empréstimo e parece que aquele empréstimo não diminui. Vamos ver como que isso acontece aqui na prática? Vem cá comigo. Você tem o seu salário. Começou a tua vida ali com o teu salário, vamos considerar que você não tinha empréstimo. E aí tá aqui o teu salário. Faltou dinheiro para pagar as contas, você ficou com um negativo aqui, ou não conseguiu pagar, bora lá fazer um empréstimo no banco. Beleza, bora lá. Você fez um empréstimo. Pegou um empréstimo e no mês seguinte você tinha esse pedaço do seu salário aqui, estava comprometido com um empréstimo. Passou algum tempo, de novo, 2, 3 meses, vamos renovar o empréstimo. Aí chega no ponto que o seu salário já está aqui, 30%, 40% comprometido em empréstimo, em alguns casos o consignado. Depois, chega num ponto que você vai pegar mais empréstimo e aí a maior parte do seu pagamento, normalmente até 60%, é empréstimo e você está vivendo com o resto do seu salário. Foi o que sobrou para você. E não parou aqui não parou aqui. Quanto mais empréstimo você pega, mais caro você tende a pagar de taxa de juro. Quando você tá aqui, você não estava desesperado ainda precisando de dinheiro, faltou só um pouquinho. Em geral, o primeiro empréstimo que você faz, esse aqui, tem a taxa baixa, normalmente 1%, no máximo 1,5%. E aí, conforme vai passando aqui nesse momento que você está desesperado, porque só tem isso aqui para você passar o mês, para você pagar o cartão de crédito, para você cobrir a conta, a taxa do empréstimo vai lá nas alturas. Juro muito alto, juro de 4%, juro de 6%, juro de 7% ao mês, que triplica. Você pega 10% para pagar 30%, igual aconteceu comigo. E tudo no banco é desenhado para acontecer desse jeitinho aqui, para que você ache que isso aqui é normal e que é assim mesmo, e que você tem que fazer desse jeito. Prova disso são os comerciais, turma. Você para na frente da televisão, faltou dinheiro para pagar as contas? Relaxa, a gente ajuda você.
E além de você pegar empréstimo, você também pode e vai achar ótimo antecipar o 13º salário, antecipar as suas férias, antecipar a sua restituição de imposto de renda e tudo à sua volta está apontando para você que isso é certo. Tanto que os bancos colocam cartazes nas empresas, nos órgãos públicos. Pegue seu empréstimo, antecipe seu 13º. É rápido e fácil, sem necessidade de consulta. Até que chega um dia que o seu salário cai, nesse dia aqui, ó, o banco desconta tudo e você fica sem nada. Olha o que aconteceu com a Priscila. Ela achava tão normal isso que ela nem percebia que o salário dela estava praticamente todo comprometido. Até que chegou no ponto que o banco pegou todo o salário dela e pior, nesse dia ela até tentou pegar mais um empréstimo para sobreviver no mês, mas olha o que aconteceu. Só que chegou de um jeito ano passado que eu entrei em desespero, porque quando chegou em dezembro, o meu pagamento caiu e o Banco do Brasil simplesmente, pum, tudo. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Aí o que a gente faz para resolver? Entra em contato tentando o quê? Mais um empréstimo. Só que chega uma hora que não tem mais nada disponível. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque eu entrei nessa situação, eu não posso contar para o meu marido, o que eu faço? Aí peguei dinheiro com meu pai emprestado. Eu não consigo imaginar como foi esse dia para Priscila. Isso aconteceu comigo, contei para você. Mas comigo foi mais fácil. Eu era solteira, eu não tinha filho. Eu até podia voltar para casa da minha mãe. Mas ainda assim, nesse dia eu me senti uma burra. Eu me senti uma fracassada, uma trouxa que trabalhava o mês inteiro e estava lá sem salário nenhum no dia do pagamento. Com a Priscila foi um pouco diferente. Porque como é que ela ia olhar para o marido dela e justificar que naquele mês ela não tinha como honrar com a parte dela das contas de casa? O marido da Priscila nem sonhava que ela estava devendo tanto para o banco. Como é que ela ia olhar para o filho dela e dizer que ele ia ter que mudar de escola porque ela não tinha como pagar mais aquela escola que ele estuda? E se isso não aconteceu com você ainda, de chegar nesse ponto, que bom! Que bom, porque você está em tempo de evitar das coisas chegarem nessa altura. Agora, se isso já aconteceu com você, só de você estar aqui, isso já demonstra assim que você deu um primeiro passo para sair desse inferno aqui. Agora, aqui comigo, você entendeu que pegar mais empréstimo não resolve. E o jeito certo de resolver isso aqui é negociando tudo que tem para negociar para pagar pelo valor justo, de uma forma que você consiga pagar sem precisar fazer ainda mais dívida, pegar mais empréstimo, pagando mais juros. E é exatamente isso que eu vou mostrar nas próximas aulas. Depois que a Priscila entendeu que o jeito certo era negociar pelo valor justo, pelo valor que ela devia, ela conseguiu negociar e hoje o salário dela sobra. E agora eu recebo meu salário, meu dinheiro sobra, porque eu consigo... Faço meu reset, eu boto tudo, até para passar o mês, para imprevisto, para tudo. Aí tem o que seria para quitar as negociações, eu boto no coisa. Só que esse mês nem tenho mais, porque como as minhas negociações fecharam rápido, eu tinha que dar a entrada, então eu usava, mas eu tinha de onde tirar justamente porque eu estava fazendo como você ensinou, guardando o valor destinado às negociações. E tenho também o valor que eu e ele, agora meu esposo, estamos investindo junto, porque agora a gente está focado total. 7 meses. 7 meses dividem o dia que a Priscila ficou sem salário e esse vídeo que você viu que o salário dela está sobrando. Agora você sabe dessa armadilha que eles colocam para você cair. E a partir de hoje, você nunca mais vai ser feito de trouxa por eles. Nunca mais vai ser enganado por esse sistema. E o segundo erro é que junto com os limites dos empréstimos, vem os limites dos cartões, que diversos bancos te oferecem. 3, 4, 5 cartões em uso ao mesmo tempo. Seu limite do cartão chega a ser 3 vezes mais do que você ganha. Com um bom limite no cartão, o que você faz? Passa tudo no cartão.
Você faz isso para dar conta de passar o mês. Você depende do limite do cartão para fazer mercado, para pagar o combustível, para comprar um sapato, um material escolar, se a geladeira queimou, pagar o conserto da geladeira parcelado. Então você recebe o salário, paga o cartão, volta a usar o cartão até que falta dinheiro para pagar a fatura do cartão. Agora vamos parar para pensar um pouco aqui. Por que você acha que o banco libera tanto limite para você? Qual que é a intenção do banco na hora de liberar um limite de crédito tão maior do quanto você ganha? Deixa eu te explicar uma coisa. O juro do cartão de crédito no Brasil é o maior, um dos maiores do mundo. Olha essa notícia aqui. A taxa média de juros cobrada pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo subiu de 447% ao ano para 455% ao ano. Para traduzir isso para você, é 4,5 vezes maior a cada vez que você faz um rotativo. Vamos ver como é que acontece isso na prática, numa fatura real? Olha só o que vem escrito na primeira página de uma fatura de cartão de crédito. Tá precisando de uma força para pagar a fatura? A gente tem aqui umas opções de parcelamento para você. E o que eles sugerem que você faça é transformar sua fatura que está grande, que agora se assustou que não tem dinheiro para pagar, numa parcelinha pequena. A fatura que era R$2.000 agora vai para R$9.000. E mais uma vez, os bancos vão tirar dinheiro da tua mesa e colocar nos cofres dele. Mais uma parte do seu salário está indo para essa parcela, que é só juro. Você não deve 9.000, você comprou 2.000 no cartão, mas vai pagar 9 porque aderiu ao parcelamento. E agora você vai entender por que o seu limite é alto. Porque quando faz esse parcelamento, usa o limite. Mas você ainda tem limite para continuar usando o cartão, se enrolar ainda mais e pagar ainda mais juros. E ó, eu entendo que você não faz isso porque você é louco, maluco. É porque você é honesto. É porque você quer pagar. É porque você nem cogita que você não vai pagar o cartão. E aí o que você faz? Você paga o mínimo. Você parcela a fatura com essa forcinha que o banco te deu. Paga cartão com cartão. E isso não se sustenta. E aqui, por mais que você agora, né, vai lá, vai ser promovido, vai receber um aumento, vão fazer uma correção lá anual no seu salário, tu troca de emprego para ganhar mais, igual eu fiz, vai atrás de fazer renda extra, às vezes usando os próprios cartões, e isso não funciona, porque dificilmente você vai conseguir, de um mês para o outro, aumentar 5 vezes a sua renda, igual a sua dívida aumentou 5 vezes só de juro no cartão de crédito. Mas Dagi, e se eu não faço isso, eu vou fazer o quê, minha filha? A única forma de resolver isso aqui é negociando a dívida do cartão do jeito que ela tem que ser negociada. E eu sei que isso parece impossível de acreditar, mas olha o que a Tatiele postou para mim lá na comunidade. O banco já estava cobrando R$20.000 dela, muito mais do que ela tinha gastado. E ela negociou por R$2.900 à vista. O banco estava cobrando 10 vezes mais do que ela devia. Mas Dagi, eu não tenho dinheiro para pagar à vista, criatura. Não precisa ter dinheiro para pagar à vista. Olha o que o Christian postou para mim. Uma dívida que o banco já estava cobrando 12.000, que era muito mais do que ele devia, foi negociada por 8.800. O valor que ele comprou no cartão em 36 vezes sem juros, de R$244 que ele consegue pagar. E não para por aí não. Ele tinha um outro cartão que a dívida estava 2.645 e ele fechou em 18 vezes de 146 sem juros. Ele não vai pagar 5 vezes mais porque ele aprendeu a negociar aplicando as técnicas que eu tô te mostrando nesse evento. E eu tô te mostrando esses casos para você entender que não existe só o caminho que o banco mostra para você, para que você veja com seus próprios olhos que é possível negociar pelo valor justo, o valor que você realmente gastou, comprou no cartão, sem dar calote, sem fazer nada de errado, sem não pagar o que você comprou e na maioria das vezes sem juro nenhum, sem ter que ter o dinheiro para você pagar à vista. Então essa é a segunda venda que eu tirei dos seus olhos.
é a segunda cilada que você não vai cair mais e vai deixar de ser enganado. E o terceiro erro é cair na cilada que os bancos chamam de refim. Que parada é essa? É quando você está num desespero já e você dá um leve sinal para o banco disso. Como é que é isso? Você passa muitos dias com a conta no negativo, paga o mínimo da fatura do cartão uma vez ou duas vezes, parcela a fatura uma, duas vezes, ou acabam os seus limites, tanto de margem para fazer empréstimo consignado, quanto o limite de empréstimo que fica disponível ali na conta. Nessa hora, eu trabalhei no banco, vocês lembram? Nessa hora, o gerente recebe uma lista para ligar para esses clientes e oferecer o que parece ser a solução de todos os problemas da sua vida. O banco oferece para você uma negociação para pegar todas as dívidas que você tem, que muitas vezes até estão em dia, os empréstimos, o cartão, o limite negativo da conta e juntar tudo numa parcela só. Em algumas dessas negociações, até estica o prazo dos empréstimos, ou seja, se você tinha um empréstimo ali em 36, agora vai lá para 60 vezes e aí você vai ficar com uma parcela só. Na prática, como isso acontece? Eu vou mostrar aqui para você. Vou fazer aqui uma separação de dívida. Digamos que você tenha um consignado, vou abreviar aqui, e você tenha também um crédito pessoal, famoso empréstimo. Você tem também um limite de conta. Então vamos dizer que a sua conta está lá devedora R$3.000. Você tem 3 cartões, então vamos colocar aqui. Cartão 1, cartão 2, cartão 3. E é muito provável até que esses cartões tenham compras a vencer para 10, 12 vezes. O que o gerente vai oferecer para você? Maria, vamos juntar aqui as suas dívidas? Às vezes até o consignado não entra, às vezes o consignado entra. E você vai ficar com uma parcela só. Você agora vai pagar 120 vezes de R$780. Vai cobrir o seu limite, vai cobrir a sua conta. Às vezes você fica com um limite disponível, às vezes sai. Às vezes até parece que vai reduzir o juro, mas quando você multiplica a quantidade de vezes o valor da prestação, acontece como aconteceu comigo. Você devia 30 e agora está devendo 90. Devia 50 e agora está devendo 150. Você até tem um alívio imediato ali de, ufa, agora eu vou dar conta. Mas agora, mais uma vez, a sua dívida triplicou. E essa dívida que você fez, essa aqui, é considerada uma nova dívida e você começa a pagar do zero. E ficou tudo num bolo só. E por que eu tô explicando isso para você? Vou voltar aqui onde eu tava. Eu tô explicando isso para você porque as dívidas são diferentes. A começar que elas têm um nome diferente. Então o consignado é de um jeito, tem uma taxa, tem um contrato, o limite é de um jeito, o cartão é de um jeito, o crédito pessoal é de um jeito. E quando mistura tudo numa dívida só, às vezes o seu consignado que tem uma taxa de 1%, vai se misturar com um crédito pessoal que tem o juro de 4%. O limite da conta tem um valor de juro de 8% ao mês. O cartão de crédito, às vezes você nem tá com um bolo de dívida lá, as compras ainda estão a vencer. Você parcelou lá na Casas Bahia um colchão, um guarda-roupa, uma televisão e nem tem juro, tá parcelado para o futuro. Mas aí eles antecipam tudo e colocam no bolo. Então, quando você olha isso, parece que é bom, mas ao longo do tempo você vai ficar preso no banco, em alguns casos por 60 vezes, em outros casos por 120 meses. Eu tô falando de 5 anos e aqui de 10 anos. Uma negociação que foi boa só para o banco, mas não foi boa para você. E eu tô explicando isso para você porque mais para frente eu vou mostrar exatamente o que eu falei aqui, ó, que existe sim um jeito certo para negociar cada uma das dívidas isoladamente,
sem fazer uma salada mista de dívida cara com dívida barata e negociar o empréstimo pelo valor justo, o limite pelo valor justo, o cartão 1, cartão 2, cartão 3 pelo valor justo. O importante aqui é que você entenda, por A mais B, que juntar tudo num bolo só é um puta de um erro, é uma armadilha. E se você já fez uma negociação dessa, já caiu numa coisa dessa, tem jeito de resolver. Só que aqui, agora, caiu, tirou mais uma venda dos seus olhos. A partir de hoje, você não vai mais ser enganado com esse tipo de negociação e se o banco te fizer uma proposta como essa, você sabe que não funciona. E o quarto erro é quando você começa a maltratar você e a sua família por causa das dívidas. E aqui eu tô falando que você começa a cortar gasto. Qual é o sentido que tem você trabalhar um mês inteiro e no final do mês você vê seu salário todo indo para pagar conta, para pagar dívida, para pagar juro, que não te sobra nada para além de pagar o básico. E muitas vezes até para o básico você tem medo de faltar. Eu sei que você faz isso com muita dor no coração, com o sentimento de ter fracassado na vida. Muitas vezes o seu filho te pede uma coisa tão simples e você não pode comprar. Você quer ir na pracinha, tomar um sorvete, comer uma pipoca e não dá. Quanto tempo faz que você não consegue sair de casal para jantar ou pedir uma pizza no final de semana, 40, 60 reais? Porque você está economizando. Você pode até estar deixando de comprar carne, trocando carne por frango. E enquanto você empenha toda a sua energia para economizar 50, 100 reais que seja, você está pagando 200, 300, 500 reais em forma de juro todos os meses, sem que você tenha a chance de fazer alguma coisa para negociar. E por mais que você corte e corta gasto, se torna um enxugar gelo, igualzinho enxugar gelo. Você corta de um lado e paga mais juro do outro. Essa conta nunca vai fechar. Isso não funciona. Esse juro é um dinheiro que devia estar no seu bolso, na sua mesa. Quando você começa a cortar gasto antes de negociar a dívida, as chances são que você vai se frustrar, vai se maltratar, porque enquanto você faz isso com você e com a sua família, o banco está lá do outro lado levando todo o seu dinheiro, dinheiro que era para estar com você. Deixa eu te perguntar honestamente, se você já cortou gasto, me responde com sinceridade, resolveu? Aliviou o problema? Diminuiu a dívida? Quando você olha para trás, tudo o que você já deixou de fazer para cortar gasto, valeu a pena? A Lúcia começou a trocar manteiga por margarina para economizar lá 10, 15 reais. Eu vou pedir para minha equipe postar esse vídeo na íntegra, na comunidade do evento para você. A Edna ficou 2 anos sem comprar carne. Mas a Valdirene estava num desespero como esse, que nessa história de cortar gasto, o último gasto que ela cortou foi não ir visitar a mãe. E foi o último abraço que ela não deu na mãe dela. E no início das férias de julho, antes de iniciar o mês de julho, ela ligou para saber se eu vinha, né? Falei, mãe, não vai dar para eu ir aí ver a senhora. Aí ela pegou e falou para mim, mas por que você não vem? Eu falei, mãe, eu tenho muito conta para pagar, tem que pagar a conta e não vai dar para eu ir. Mas em dezembro a gente vai, eu vou, tal. E até que... Ai, desculpa. Eu sinto muito, tá? Desculpa. 22 dias depois ela faleceu. Eu decidi mostrar isso para você porque é muito mais sobre você do que sobre o banco e sobre o sistema financeiro. Não faz isso com você e com a sua família. Eu não tô aqui dizendo para você chuta o balde, o banco que se dane. Não. Mas não tira da boca da sua família para dar pro banco. Não perde de dar o último abraço em alguém que você ama por causa disso. Se você tá aqui hoje, é porque você é honesto. É porque você quer pagar. E eu entendo
por que você tem feito isso. Eu entendo por que a Valdirene tomou essa decisão. Porque quando você pesquisa na internet como sair das dívidas, o que vai aparecer para você é: comece revendo e cortando seus gastos, você que se lasque. É óbvio que o sistema não vai criar um vídeo para você, falar para você para sair das dívidas, começa por reduzir o juro da dívida. Os bancos não querem que você saiba de nada disso. E sempre que você vai lá e tenta diminuir o juro de alguma dívida, o que você vai ouvir? Que não tem como. E tem como sim. É isso que você vai entender ao longo dessa semana, desse evento. O que você precisa saber agora é que cortar gasto antes de entender exatamente quanto do suado dinheiro que você ganha está indo para o banco e não para o seu bolso é uma das armadilhas que impedem você de sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. E muito mais do que dinheiro. Isso tem tirado vida de você. E por fim, no quinto erro, agora eu quero te pedir licença de novo para mostrar algumas loucuras que algumas pessoas fazem ou pensam em fazer para sair do caos financeiro. E como eu falei para você no começo, eu acredito que a palavra ensina, mas o exemplo, ele te arrasta. Eu vou explicar isso com histórias reais. E a primeira loucura é pensar em vender um terreno, o carro que usa no dia a dia, ou até mesmo vender a própria casa, o teto que mora, para se livrar das dívidas. O Luciano e a Renata iam vender a casa, ficar sem teto para sair das dívidas. Olha o que eles vão te contar. Já não estava dando para pagar as parcelas que eu tinha, reduzi o salário e começou a não dar de jeito nenhum. Em abril, deu aquele clique, eu falei assim, eu não sei o que vou fazer mais. Eu já não tinha mais ideia e começou o desânimo, porque quando você está muito encurralado, você não sabe o que você faz. Começou a bater um desespero. Eu tô assim, gente, não tenho o que fazer. Aí eu pensei, falei, vou vender carro, não vai dar para pagar. Falei, vou vender casa, aí eu vou falar assim, gente, eu vou vender minha casa. E ainda corri o risco de não conseguir pagar a dívida. Eu sou dentista, sou concursado em 2 prefeituras, trabalho particular. Então você imagina você receber o seu salário cair um dia 1º, um dia 7, e você já não tem mais nem R$1. Já ficou tudo pro especial. E é muito difícil. Um monte de coisas que eu vendi, coisas caras, coisas muito caras. Eu já estava vendendo imóvel para resolver essa situação. Nada é suficiente quando você entra nessa bola de cartão. No auge dos 40, 50 anos de idade, eles iam decidir se desfazer do único bem, o mais precioso que eles tinham, que ralaram a vida inteira para conquistar, para entregar de mão beijada no banco. E no caso deles, mesmo que eles vendessem a casa, era tanto juro que estava sendo cobrado que o valor da casa não ia quitar todas as dívidas. Mas não para por aí não. A Priscila estava ao ponto de perder a família dela, o casamento dela. Ela não aguentava mais o marido dela perguntar: ô Priscila, cadê o dinheiro que você trabalha, cara? Cadê o dinheiro que você ganha? E ela carregar o peso nas costas de estar devendo tanto para o banco e o marido não sabia. Ela estava ao ponto de preferir separar do marido, pedir separação por não aguentar mais essa pressão dele não saber disso. Que tanta conta é essa que você tem? Porque ele não sabia que já estava minha bola de neve, já estava um empréstimo em cima do outro. Ele, que tanta conta é essa? Aí a gente brigava. Daí eu chegava uma hora que eu falava assim, ai cara, que saco, eu prefiro me separar para não ter que contar, falar, porque eu tinha vergonha, porque a gente morre de vergonha. Daí eu falei, não, eu vou conversar, vou falar, vou me abrir, falar o que está acontecendo. Foi quando eu tomei coragem e falei, mas porque eu tinha te conhecido e já estava fazendo as ações para poder resolver. Obrigado por ter entrado na vida da minha esposa. Ah! Pode vir aqui, dá um oi aqui para mim, maridão. Dá um oi aqui para ela. Oi, tudo bom? Muito obrigado. Oi, marido. Me ajudou muito. Eu não conseguia ver de onde estava sumindo tanto dinheiro e eu não sabia e me deixava estressado.
Muito obrigado. Caraca, imagina, eu que fico, olha que alegria. E se eu tô mostrando isso pra você agora, é porque eu não quero que isso aconteça na sua casa, que isso aconteça com a sua família. E essa última loucura que eu vou te mostrar, talvez choque você. Mas eu tenho uma má notícia. O que eu vou mostrar, infelizmente, é mais normal e mais comum do que você imagina. Quando a pessoa não vê mais saída, quando ela já está doente por causa das dívidas, porque falta de sono, falta de esperança, se torna algo muito mais sério, como uma depressão, por exemplo. Algumas pessoas pensam que acabar com a própria vida é uma forma de acabar com o sofrimento. Eu contei que eu cheguei a pensar isso olhando para um vidro de remédio. E a Valdirene também pensou a mesma coisa. Você pensou em fazer alguma coisa assim, uma loucura? Tipo, parar de pagar ou procurar um advogado? Você chegou a cogitar umas coisas assim ou não? Eu parar de pagar, eu não pensava, não. Mas, eu chegava a pensar assim, meu Deus, sei lá, é estranho, porque é duro, né? É difícil você chegar ao fim do mês e não ter... Aquilo começou, parece que atacar o meu psicológico. Tinha uns pensamentos bobos na cabeça, eu falava assim, meu Deus, será que eu não tá aqui? Sinceramente, eu pensava até em besteira mesmo, que eu tenho até medo de dizer, mas assim, a gente pensa até dizendo assim, a morte resolveria. Sério mesmo. Chegou o momento de eu pensar bobagem, sim, não vou negar para você. Muitas pessoas tiram a própria vida por não verem que tem outro caminho. E as pessoas que estão em volta dessas pessoas que cometem essa loucura, muitas vezes não sabem que o motivo foi isso. E é por isso que eu nunca começo esse evento falando que é só fazer renda extra, é só não usar o cartão, é só cortar o gasto, para de gastar. Porque educação financeira é necessário para todo mundo. Mas de nada adianta eu chegar para alguém que está no fundo do poço e socar um caminhão de terra em cima, dizendo para ela que a culpa é dela, que ela que gastou errado, que ela que não devia ter caído nas armadilhas do banco. Hoje eu tô aqui para tirar um peso das suas costas. Agora, com tudo que a gente conversou aqui, você tirou todas as vendas dos seus olhos. Tá tudo em cima da mesa. Eu sei que não é nada fácil encarar todos os erros que você cometeu até aqui, ou até mesmo encarar de frente as loucuras que você fez ou pensou em fazer. Mas tudo que você fez até aqui, se você cometeu 1, cometeu 3, ou cometeu todos os erros que eu mostrei agora, eu entendo você. Você fez isso pensando em pagar? Você fez isso pensando em resolver? Foi tentando acertar. E de verdade, é de todo o coração que eu tô te dizendo isso. Parabéns. Agora você tá com clareza pra gente poder dar o próximo passo e você não tá mais sozinho nisso. Tudo isso que eu mostrei, todos esses erros, tem jeito de resolver, tem solução. E é isso que você agora vai aprender na aula 2. Como é que negocia de igual para igual com eles, inclusive usando a lei do superendividamento a seu favor. Como que negocia essas dívidas do valor justo, cada uma das dívidas? Como conseguir pagar de forma parcelada sem triplicar a sua dívida? Como fazer com que essas parcelas caibam no seu bolso? Como proteger o seu salário, seu suado salário do banco? Então, se prepara para a nossa próxima aula. Ela vai ao ar na quarta-feira. Coloca um despertador no teu celular para você não esquecer. E até lá, eu acabei de falar que você não está sozinho. E é por isso que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, ou talvez vai estar aqui do lado, uma atividade prática dessa aula, para você fazer agora e ter ainda mais clareza da aula de hoje. Então presta atenção, pega a atividade e depois entra na comunidade do evento. É uma comunidade fechada, reservada, é exclusiva para você que está participando do evento, ela não é aberta para todo mundo. E posta essa atividade para mim. Eu quero ver que você está totalmente comprometido a sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. Eu e a minha equipe vamos estar lá com você
e a gente também vai estar tirando suas dúvidas por lá. Então, aperta aqui agora, eu te vejo lá na comunidade exclusiva dos participantes do evento. Aperta aqui e eu te vejo lá. Eu até sorrio mais, eu brinco mais. Na primeira aula, gente, eu tava destruída, eu tinha olheiras que chegavam na bochecha. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu respiro, eu durmo e eu fico tranquila, porque eu sei que eu não dei prejuízo para ninguém e eu consegui quitar um dos maiores problemas que tirava meu sono. Eu consegui ficar em paz. Hoje em dia eu me sinto em paz, essa é a palavra. Me conta, tá livre do caos financeiro e o salário tá sobrando? Tá bem bom mesmo, muito bom. O orgulho que eu digo é assim, o prazer de fechar um mês, tá? E amanhã vai cair meu pagamento, eu tô no azul. Ô Val, olhando pro passado, pra Val que me encontrou e pra Val de agora, você saiu do caos financeiro, seu salário tá sobrando? Completamente. Saí. E tem como provar que eu saí.